Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo, mas esse vídeo aqui não é para fazermos pós-jogo do Flamengo, né? Nós vamos falar sobre birrinhas do Gabigol e, claro, vamos comentar também aí sobre a decisão que derrubaram, né, a liminar que dava direito ao Flamengo de jogar com público, né, suas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso aí também, mas eu quero primeiro pedir de coração para você já deixar teu joinha nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e assinar o nosso canal. Caso você esteja me vendo pelo computador, é só clicar aqui na minha foto que está aqui no cantinho da tela, quase sumidinha, é só clicar nela aí, ou se estiver me vendo pelo celular, botão vermelho aí embaixo. Belezinha? Vamos falar sobre essas birrinhas, né, do Gabigol, todas as vezes que ele é substituído no Flamengo. Parece até que ele é o Zico, né? Ou melhor, parece até que ele é o dono do Flamengo. Olha, o Gabigol, ele é um baita jogador, né? Ele é o nosso artilheiro, decisivo. Ele é um cara que tem uma personalidade muito forte. Ele é um jogador que não se esconde em jogos decisivos. Tudo isso daí a gente sabe. Gabigol foi super decisivo na final da Copa Libertadores de 2019, onde ele fez os 2 gols, né, da final e que nos deu o bicampeonato da Libertadores das Américas. Por sinal, o Gabigol, ele acabou, depois desse jogo aí, sendo chamado pelo ex-goleiro Júlio César de príncipe no Flamengo, pelo fato dele ter feito os 2 gols do título, coisa que só o Zico tinha feito em uma final de Libertadores. O Zico fez os 2 gols do Flamengo no primeiro título da Libertadores. Aí surgiu esse negócio de, Gabigol é príncipe. E eu acho que foi daí que criaram um slogan para ele que eu acho que ele não merece ter. Primeiro que eu acho que no Flamengo não deve ter esse lance de príncipe. O Flamengo tem o rei, que é o Zico. E o restante, meu irmão, é tudo lorde. Está todo mundo abaixo e acabou. Não... Existe o Zico no Flamengo. E abaixo dele não tem mais ninguém. Não tem príncipe, meio príncipe, não tem rainha, rei, não tem essa parada. Existe o Zico e o Zico. E mais ninguém. Só que parece que falta alguém da diretoria do Flamengo, não vou nem dizer o treinador, porque eu acho que isso daí, o Renato Gaúcho, eu acho que ele já tem trabalho demais, que é montar o time do Flamengo. Fazer estratégias para o Flamengo vencer as partidas, e até porque nós estamos entrando agora numa fase de finais aí das competições que estamos disputando. Então, eu acho que a cabeça do treinador ela tem que estar preocupada com coisa bem mais importante do que essas birrinhas de jogador mimado que o Gabigol faz. Mas eu acho, sim, que cabe à diretoria do Flamengo chamar ele e dizer assim, campeão, olha só, você aqui, você tem um ótimo salário, eu acho que o teu deve ser o maior aqui. Você é muito respeitado pela torcida e por todos nós aqui. Mas você não está acima da instituição. O treinador, quando ele tirar você, você deve sair sem reclamar. Porque no contrato de jogador nenhum está dizendo que o jogador tem que ser titular absoluto. E o Flamengo só não está em crise porque o Renato Gaúcho ele é um cara boleiro, ele é um cara que sabe lidar com medalhões e ele não se envolve com esses tipos de picuinhas idiotas criadas pelo jogador. Porque se fosse um cara como Vanderlei Luxemburgo, Filipão, Gabigol estava no banco para o Pedro. Ele estaria no banco para o Pedro. Tá? O treinador estaria recebendo 1 trilhão de críticas dos torcedores, mas o Gabigol estaria no banco.
E aí vamos lá, a atitude que o Gabigol vem tomando, porque essa não é a primeira. Não é a primeira vez que o Gabigol sai reclamando de uma substituição. Agora, na gestão Renato Gaúcho. Não é. Eu acho que o Gabigol está confundindo o fato do Renato ser um cara mais maleável, tá? Ele está confundindo as coisas. Porque ele saiu reclamando outro dia num jogo com o Renato, né, dizendo, pode custar caro, com não sei o quê. E esse último jogo agora contra o Grêmio, ele de novo saiu reclamando. E aí a gente fica assim, por que saiu reclamando? Porque não quer sair do jogo? Pô, é uma falta de respeito, primeiro com o técnico, e depois com o jogador que vai entrar no lugar dele. Tá? É uma falta de respeito isso. Então eu acho que a diretoria do Flamengo tem sim que chamar ele para conversar. Falar, campeão, você aqui é um jogador que recebe um salário como qualquer outro. Você é funcionário do clube. Você não é o dono do time. Você é funcionário. E o que mais me irrita é ver torcedor passando pano na cabeça dele. Eu cheguei a ler essa semana no Twitter um comentário de um torcedor que diz assim, mas o Gabigol está certo, porque ele corre o tempo todo, ele se dedica o tempo todo, aí depois ele sai, entra o Pedro, que pega a defesa do time adversário toda cansada, aí o Pedro entra e reina. Gente, é o pior de todos os absurdos que eu poderia ler numa internet. Então eu descobri que o Pedro, ele faz gol porque ele pega a defesa do adversário cansada. É isso? Pô, então tá resolvido o problema. É só colocar o Pedro para começar a jogar. Coloca o Pedro no início das partidas. Aí o Pedro joga até os 25 do segundo tempo. Aí depois a gente tira o Pedro e coloca o Gabigol. Pronto, está resolvida a situação. O Gabigol vai pegar a defesa adversária toda cansada, aí ele vai meter logo uns 5 gols por jogo. Olha, sinceramente, eu nunca vi tanta besteira escrita em alguns caracteres. Sinceramente, nunca vi igual. É totalmente... Um torcedor desse, eu tenho dúvidas se torce para o Flamengo ou se torce para o Gabigol. Agora, vamos lá. O Gabigol faz essas marras todas lá na seleção? Não. Porque lá ele não é estrela. Lá, por sinal, ele está até devendo bastante lá. Não vou entrar aqui no mérito da questão das burrices do seu Adenor, tá? Da forma como ele escala o Gabigol lá na seleção para poder favorecer o Neymar. Não vou nem entrar nesse mérito, porque a discussão aqui nossa não é essa, é outra. O que está se falando é que lá na seleção, quando ele é substituído, ele não mete essa marra com o Tite. Sabe por que ele não mete? Porque ele sabe que na próxima convocação ele fica fora. Então lá ele fica baixinho, porque lá ele não é estrela. A estrela lá chama-se Neymar. Esse sim, se sair substituído, é capaz de sair reclamando. Mas o Gabigol, não. Porque se ele sair reclamando, o Tite não convoca ele mais. E centroavante, para entrar no lugar do Gabigol na seleção, tem aos montes. Inclusive o Pedro. Então, lá ele fica mansinho. Mas no Flamengo ele quer gritar, no Flamengo ele quer falar grosso. Então eu acho que está na hora dos dirigentes chamarem ele para uma conversa. Senhor Marcos Braz, eu acho que já que demitiram o Pelaipe, que era ele que fazia isso, eu acho que cabe ao senhor fazer isso. Chamá-lo para um cantinho para conversar e falar, baixa tua bola aí, campeão. Você é ídolo aqui no Flamengo, mas
baixa tua bola. Porque o cara que te entra sempre no teu lugar também está se tornando ídolo da torcida. A torcida gosta dele. E toda vez que ele entra também, ele resolve. Então, fica manso. Tá? Fica manso. Então, acho que isso daí... Gabigol é um ótimo jogador. Gabigol é ídolo no Flamengo. Apesar que eu vou discordar sempre dessa bobagem de príncipe. No Flamengo existe o Zico, rei, e não existe mais ninguém. O restante é tudo subordinado ao Zico. Pronto, acabou, é isso. Gabigol, baita jogador. Como foi Romário, como foi Bebeto, como foi Adriano, tá? Que jogaram ali na mesma posição dele. Então, ele é só mais um baita jogador que vestiu a 9 do Flamengo. Só que é só por aí, para aí. Ele não é dono do Flamengo, ele não é dono do time. Para toda vez que vai substituir ele, sai reclamando. Ô, calma, irmão. Pega leve, que dono do time você não é. E o cara que te substitui é tão bom quanto você. Então fica calmo, fica light, porque dono do Flamengo você não é. Vamos falar dessa polêmica aí, né? Que se tornou a questão de jogar com o público. Falei isso no vídeo passado, mas quando eu gravei o vídeo da análise da partida Flamengo e Grêmio, eu ainda não tinha conhecimento de que aquela liminar do Flamengo havia sido derrubada, né? Até porque eu não fico acordado de madrugada para ficar sabendo dessas coisas não, porque eu também tenho direito a dormir. Então eu fui saber bem depois da gravação do vídeo. E aí a gente vai falar aqui o que a gente pensa a respeito disso daí. Bom, primeiro, eu acho uma idiotice por partes dos clubes. Sou contra a volta da torcida. Nesse momento ainda sou contra, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que ontem deu que a média de mortes por Covid aqui no Rio de Janeiro bateu na casa de praticamente 140 pessoas morrendo por Covid em 24 horas. Isso é um número assustador. E aí, se você pegar isso daí, fazer uma continha básica, multiplica isso daí por 4 e depois por 7, você vai ter aí o número de mortes por semana e depois por mês. Pô, vai bater acima de 3 mil. Então, realmente, é um número muito ainda absurdo de mortes por Covid. Sou a favor da volta do público a partir do momento que nós atingirmos a casa dos 50% da população totalmente imunizada. Aí eu acho que dá para começar a fazer eventos testes. Mas eu acho que isso daí ainda vai demorar bastante, né? Porque com o ministro da Saúde vetando vacina para adolescente, fica difícil a gente imaginar que vamos chegar na casa dos 50% de totalmente imunizados muito em breve. Então, é meio complicado isso daí. Mas vamos lá. Ao mesmo tempo, derrubar essa liminar do Flamengo, eu acho uma tremenda idiotice. Porque, como a gente falou no vídeo passado, o jogo do Flamengo contra o Grêmio aqui não foi uma maravilha em relação à questão dos protocolos, mas também não foi uma coisa que dizia assim, nada prestou. Não, pelo contrário, eu falei aqui, a diretoria do Flamengo merece os parabéns por tudo que foi feito. Agora, as pessoas não respeitarem é outro departamento. O Flamengo fez a sua parte em respeitar todos os protocolos. Tá? Foi feito os exames, as pessoas entravam com uma pulseira no Maracanã, mostrando que aquela pessoa ali ela foi vacinada com as 2 doses da vacina e apresentou um teste negativo para o Covid. Né? É importante que esses eventos sejam feitos, até porque, vamos lá, esses 6 mil torcedores que compareceram lá ao Maracanã, grande parte deles, para chegar ao Maracanã, precisou pegar um transporte público, por exemplo, trem ou metrô. E aí tem a questão dos funcionários que trabalharam no Maracanã nesse dia, que também, com certeza, nenhum desses funcionários estavam
contaminados com o vírus. E aí a questão toda esses funcionários vão ser monitorados por cerca de 14 dias para saber se eles vão ter o vírus ou não. Né? E vão torcer aqui mesmo para que nada tenha acontecido em termos de transmissão desse vírus. Mas mesmo que possa acontecer essa transmissão, a gente precisa entender qual o grau, o nível que houve de transmissão. Se foi muito alto ou se foi algo controlado. É isso que precisa ser estudado. Bom, o evento do Flamengo foi feito, e eu acho que tem que ser feito da forma como foi. Não daquela coisa absurda que nós vimos no jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate pela Libertadores. Aquilo ali é tudo que não se pode fazer. Ponto. Agora, se fazer as coisas em que as pessoas são testadas, e aí eu falei no vídeo passado, o Flamengo prestou um serviço, tanto à prefeitura quanto ao governo do estado. O Flamengo testou 6.000 pessoas. O Brasil não testa quase ninguém, gente. Pelo amor de Deus. O Flamengo testou 6.000 pessoas. 6.000 pessoas que apresentaram teste negativo para o Covid. Então, isso é importante e não pode se deixar de lado. Porém, os clubes do futebol brasileiro, a CBF, a imprensa de São Paulo, parece que eles, em vez de se preocuparem em olhar e ver o que a gente pode tirar de bom desse jogo do Flamengo com o Grêmio, para a gente tentar praticar e até melhorar, não, vamos lá perseguir a liminar do Flamengo, para que o Flamengo não jogue com o público, como se isso fosse fazer alguma diferença. O Flamengo já vem jogando sem público desde 2020, desde março de 2020, vamos botar aí. Março não, né? Porque teve a parada aí, o futebol ficou parado por um tempo. Vamos botar aí lá de junho de 2020. Pronto. O Flamengo joga sem público. E vem ganhando, cara. Foi campeão carioca, foi campeão brasileiro. Pô, então é de uma idiotice total achar que proibindo a torcida do Flamengo de entrar no estádio, com isso o Flamengo não vai conseguir ganhar os campeonatos. Deixa de ser ridículo. O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores, está brigando parelho ali com o Atlético pelo título do Brasileiro e está sem público. Então, achar que isso daí de alguma forma vai prejudicar, não vai. A única pessoa que pode prejudicar o Flamengo no momento chama-se CBF, com as convocações para os jogos da seleção. Porque aí sim, o Flamengo fica desmantelado. Fora isso, não. Então, eu acho uma bobagem isso daí que fizeram, de querer, vamos lá, derrubar essa liminar do Flamengo do Campeonato Brasileiro. É uma tremenda bobagem. Deveriam parar e pensar assim, pô, o Flamengo jogou com o público. Por que a gente não tenta fazer a mesma coisa que o Flamengo fez? A isonomia. Pelo amor de Deus, nunca teve isso. Verdade seja dita, nunca teve isso. Não houve isonomia quando o Palmeiras proibiu a torcida do Flamengo de entrar no seu estádio. Não houve isonomia no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Flamengo teve que jogar a cada 48 horas, por causa de jogos adiados, e que vai acontecer de novo. Tem um jogo marcado para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, desses que estão atrasados. Tem um jogo marcado para uma sexta-feira, para uma terça-feira e um outro para uma sexta. Tudo na mesma semana. Intervalos de quê? 48 horas. Então, é um absurdo isso. O cara marcar uma data de jogo desse. É um absurdo. Por quê? Porque não querem parar o campeonato. Então, assim, querer falar de isonomia chega a ser ridículo. Querer falar em isonomia chega a ser ridículo. Então, é uma besteira essa palhaçada que fizeram em derrubar a liminar do Flamengo. Volto a falar aqui, eu não sou a favor no momento da volta do público, mas a gente não pode tapar os olhos pelo que foi feito na quarta-feira. Foi um trabalho feito direito, com seriedade, tá?
Não foi as mil maravilhas, mas também não foi horroroso. Pelo contrário, teve coisas muito boas para se tirar dali. E uma delas eu citei aqui, o Flamengo testou 6.000 pessoas. Se isso não for importante para o combate ao coronavírus, então a gente não sabe mais o quê. Porque nem o país testa tanta gente. Nem o país. Vai ver quantos são testados aqui no Rio de Janeiro. Pô, a gente não tem esses números. Por quê? Porque é tão baixo o número que se testa de pessoas que ninguém está preocupado com isso. O Flamengo se preocupou em, vou lá, vamos testar as pessoas. Só entra no estádio quem tiver testado e vacinado. Aí agora a gente tem que ver qual vai ser o resultado disso daí após 14 dias. Porque se tiver um resultado favorável, e sinceramente, tirando completamente o clubismo de lado, colocando de lado, melhor dizendo, eu tenho plena certeza que teremos resultados muito bons em relação ao que foi feito no jogo de quarta-feira. Mesmo com muita gente idiota, desrespeitando lá dentro do estádio, porque quando a gente fala, meu irmão, caramba, fica na moral, bota a máscara, faz o que tem que ser, o que está sendo pedido, para exatamente evitar essas coisas. Mas, infelizmente, tem pessoas ainda que acham que a pandemia é uma brincadeira. Beleza? Saudações rubro-negra, muito obrigado aí pela tua audiência aqui no nosso canal. Deixa teu joinha aí, compartilha esse vídeo, assine o nosso canal, porque sempre estaremos aqui trazendo as notícias do Mengão. Forte abraço, saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!